Olá, caros alunos, caras alunas, estamos aqui de volta, com os nossos textos filosóficos. Nós paramos aí na tendência oculta da psicanálise, logo no comecinho desse trecho, e é daqui que eu gostaria de retomar a reflexão com vocês. Então, a ideia da tendência oculta da psicanálise é justamente a ideia de que, a partir do momento que nós abrimos mão dos nossos instintos, nós começamos a viabilizar nossa vida civilizada. Só que esse movimento, essa realidade não é tão simples assim, como dedicou aí o Freud bastante para tentar elucidar como que acontece esse processo, de abrir mão, daquilo que seria os nossos instintos em função de algo que nos mantenha vivos, e de uma maneira socializada. Então, gostaria de retomar aqui a partir da página 455, quando ele diz, a civilização começa quando o objeto primário, isso é, a satisfação integral das necessidades, é abandonada. Isso que a gente viu na última aula, então. Então, o que acontece aí? O ser humano, uma vez que ele abre mão dos seus instintos básicos, ele começa um processo de transformação da natureza. É isso que ele está falando aqui. Ele começa a transformar sua natureza, ele começa a transformar-se em alguém que seja domesticado, vamos dizer assim. Então, essa domesticação ela é fundamental para que a gente possa dar conta dos limites impostos pela civilização. Então, os próprios valores são afetados, como ele vai dizer aqui, os princípios que, de certa forma, governam os nossos anseios vão sendo moldados, não mais pela nossa natureza, mas pela própria civilização. Então, a transformação do sistema de valores, ela acaba sendo definida, como ele diz aqui, de um modo probatório, quer dizer, nós vamos sendo colocados à prova o tempo todo. E a satisfação imediata ela vai sendo cada vez mais adiada, Nós vamos adiando a satisfação imediata em nome da maior possibilidade mesmo de nós vivermos mais tempo, Isso que é o que acontece na prática, A ideia de que quanto mais eu abro mão dos instintos, eu vou vivendo mais tempo. Por isso que aqueles que não abriram mão dos seus instintos foram vivendo menos tempo, Foram vivendo, ficando à mercê da sua própria natureza, que é, segundo Freud, tanto é uma pulsão de vida, quanto também uma pulsão de morte. Então, não há controle sobre isso. Então, essa ideia do prazer, como ele diz aqui, do prazer, do prazer pelo prazer, tudo isso vai ficando fora de um contexto civilizatório. Então, uma restrição do prazer, uma restrição da atividade lúdica, e tudo isso é transferido para o esforço do trabalho. Por isso, a ideia da dignificação do trabalho, da importância do trabalho, a partir do momento em que eu já não posso curtir o meu ócio, ficar aí tendo prazer o tempo todo. Tem que ter esse tom de sacrifício do trabalho, ele, principalmente essa ideia também do longo prazo, trabalhar, poupar, juntar para depois poder desfrutar lá no final. É essa ideia da longevidade civilizatória. Aproveitando aí a juventude, que seria uma idade bastante propícia para as diversões, nós abrimos mão e vamos buscar a nossa usar a nossa energia para que a gente possa juntar para o futuro. Então, o que ele vai dizer aí, os mais remotos processos primários, a única espécie
que a gente vai conseguir pensar, né, mentalmente aí, esses resíduos mentais, né, tudo isso é, tem que ser deixado de lado, né, esse princípio do prazer. Então, se existir esse desejo muito forte, né, de se obter prazer o tempo todo, né, há uma retração nesse modelo. Então, evitando, então, que a gente, de alguma maneira, não caia, né, num processo de sacrifício, num processo de dor. Então, esse era o modelo, né, retrair tudo, né, para poder evitar a dor, né, então se dedicar exclusivamente ao prazer. Isso vai sendo desconstruído a partir do modelo civilizatório. Então, há uma transformação do princípio do prazer em princípio da realidade. Então, isso aqui, pessoal, lembra muito a questão dessa passagem, né, da infância para a vida adulta. Então, na verdade, a civilização, ela também é pensada assim, né? Ela é pensada como uma possibilidade de passagem, né, da vida adulta, da vida infantil para a vida adulta. Como se antes da civilização nós vivêssemos uma vida desregrada, né? Assim como mais ou menos como as crianças vivem, né? Sem compromissos, né? Sem perceber muito aquilo que seriam as suas obrigações. Então a comparação é essa, né? Então, como se nós tivéssemos, ao sair ao entrar na civilização, é como se nós estivéssemos entrando na vida adulta. Então, o que ele diz aqui, é a troca do princípio do prazer pelo princípio da realidade. Então, o inconsciente, governado pelo princípio do prazer, que compreende os mais remotos processos primários, resíduos de uma fase de desenvolvimento que eles eram a única espécie de processos mentais. Então, só isso que se pensava no prazer e evitando a dor. Então, a partir daí, nós começamos uma nova visão de mundo. Então, o princípio do prazer, né, irrestrito entra em conflito com o meio natural e humano. O indivíduo chega à compreensão traumática de que uma plena e indolor gratificação de suas necessidades é impossível. Interessante que ele usa o conceito de trauma aqui, parece que é bem isso, né? Se nós pensarmos, porque são várias comparações que nós poderíamos fazer, né? Várias analogias nós poderíamos fazer. Nós poderíamos pensar, por exemplo, fazer uma analogia com o próprio nascimento. Então, na barriga da mãe, o que você está lá? Você está ali no princípio do prazer, você não tem que fazer nada. Né? Tá tudo, você é suprido ali. Claro que nós estamos falando de uma gravidez, entre aspas, normal, né? Positiva, não uma gravidez que o feto, que a criança está sendo bombardeada ali né, por problemas da mãe, né? Sei lá, droga, cigarro, bebida, essas coisas, tudo que a criança começa a sofrer também as consequências disso. Então, vamos pensar numa gravidez normal, né? Então, a criança ela está ali recebendo, está se nutrindo, ela está se desenvolvendo, né? Então, de repente, ela nasce. Então, a partir do momento que ela nasce, então, por isso que se diz que é um processo traumático, né? Porque aí ela cai no princípio da realidade. Ela vai começar a sentir calor, sentir frio, né? Sentir fome, sentir sede, né? Um desconforto meio que geral, né? Então ela começa a perceber que a vida tem isso. Se no primeiro momento ela reage a isso, depois ela começa a se acostumar com isso. E é mais ou menos o que acontece aí, fazendo analogia com a civilização, né? Então, se no começo é duro, né, abrir mão dos instintos, se no começo é muito difícil pensar numa vida controlada, depois as pessoas vão se acostumando, né, e vão até sentindo falta desse controle de alguma maneira, né? Fica até difícil realmente pensar numa vida sem o controle civilizatório. Fica até difícil pensar
como que seria viver todo mundo fazendo o que quer fazer durante o tempo que quiser, do jeito que quiser. Então, esse trauma ele serve para nos colocar no princípio da realidade. Então, na sequência, né, o indivíduo ele passa por essa experiência de desapontamento, começa então um novo princípio que ganha ascendência, aquilo que eu falei. Começa um novo princípio, que é o princípio da realidade, que vai ganhando espaço na vida de todos nós. E é aí que chega um ponto que o princípio da realidade supera o princípio do prazer. O homem aprende a renunciar ao prazer momentâneo, vai dizer aí o Marquinhos, incerto e destrutivo, substituído pelo prazer adiado, restringido, mas garantido. Bom, esse garantido aqui, eu coloquei uma interrogação nele. Será que esse prazer realmente é garantido? E eu fiquei nessa... me chamou a atenção, né, a maneira com que o Marcuse colocou a frase, né? Porque ele faz no sentido afirmativo, né? O princípio da realidade supera o princípio do prazer, o homem aprende a renunciar ao prazer momentâneo, que é incerto, destrutivo, substituindo pelo prazer adiado, restringido, mas garantido. Será que realmente esse prazer ele vem com essa... Quando eu abro mão dos meus instintos, quando eu abro mão daquilo que seria a minha naturalidade e me inscrevo, né, na civilização, né, eu tenho um prazer garantido? Não sei. Se vocês puderem comentar, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Né? Quem quiser dar uma olhada aí no texto, está na página 455. Mas ele vai afirmar isso, né? Ele vai dizer lá, por causa desse ganho duradouro, através da renúncia e restrição, o princípio da realidade salvaguarda mais do que destrona e modifica, mais do que nega o princípio do prazer. Interessante, porque é como se fosse uma nova maneira de pensar ou um novo princípio do prazer, né, inscrito dentro do princípio da realidade. É isso que ele vai falar aqui. Nós não estamos abandonando o prazer de viver, né? Nós estamos entendendo que existem prazeres mesmo no comedimento, né? Mesmo no adiamento do prazer irrestrito, mesmo nas metades, né? E aí entra muito essa questão da psicanálise, né? Da parcialidade do prazer, parcialidade daquilo que é possível, né? E nunca a plenitude. Talvez, pode ser que isso seja uma dica para a resposta, né, da questão que eu coloquei. Então, será que esse prazer garantido é garantido porque ele é parcial e nunca total? Então, mudando aí de página, né, 456, o que ele vai dizer? Então, a interpretação psicanalítica revela que o princípio da realidade impõe uma mudança, não só na forma e tempo fixado para o prazer, né, que são fundamentais, né? A forma é uma forma limitada, o tempo é um tempo restrito, mas também na sua substância, que é o quê? É a negação da própria plenitude. Né? Então, eu saio de uma visão de um prazer pleno, que é infantil, né? Que é animal, não humano, né? Que é natural, e entro na substância do prazer real, que é parcial, que é humano, que é civilizado. Então, essa adaptação do princípio da realidade implica a subjugação e diversão da força destrutiva da gratificação instintiva. Interessante essa colocação, porque você vê que ele coloca que quando nós nos adaptamos a isso, né, é como se a gente se subjugasse, né, a essa nova dimensão. Então, eu deixo de
perseguir, né, aquele prazer irrestrito, deixo de perseguir aquele prazer natural e começo a subjugar mesmo, né, a entrar nessa nova lógica de outros prazeres, vamos dizer assim, né? A sua incompatibilidade com as normas e relações estabelecidas da sociedade implica a transubstanciação do próprio prazer. É como se a gente reconhecesse que certos tipos de prazeres não vão realmente combinar com a vida em sociedade. Então nós abrimos mão até que meio que naturalmente, né? Sem nos preocuparmos tanto com isso. Então, se a sua ausência de repressão é um arquétipo de liberdade, então a civilização é uma luta contra essa liberdade. Então, mas se percebe que a ideia é que nós trocamos uma liberdade por outra. Né? Uma liberdade que seria uma liberdade no sentido irrestrito do termo, né? No sentido de fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, por uma liberdade associada a uma responsabilidade. Nesse momento a gente pode lembrar muito do Kant até, né? Porque o fato de ser livre numa sociedade controlada, mas uma sociedade controlada que eu escolhi viver, então faz com que o fato de eu me enquadrar nessa sociedade não é algo que tira a minha liberdade. Porque se foi uma opção minha escolher, uma opção minha viver nessa sociedade e não viver sem a restrição. Né? Claro que nós não estamos falando de escolhas individuais, nós estamos falando de escolhas de ordem coletiva, ok? Então a noção de que uma civilização não repressiva é impossível constitui um dos pilares fundamentais da teoria freudiana. Tem trabalhos interessantes, além do mal-estar da civilização também, do Freud, que vão trazer aí também a ideia da necessidade do controle. Né? O Freud usa o conceito de castração, por exemplo, né? Que é colocar o limite mesmo, né? Para que a pessoa entenda, né, até onde ela pode ir, né, o que ela não pode fazer. O Édipo é um exemplo interessante dentro da psicanálise, talvez o mais importante, né, juntamente com o próprio complexo de castração, né, então, que traz essa ideia de que tem que haver um interdito. Né? O pai tem que interditar o filho em relação à mãe, né, e a mãe tem que interditar a filha em relação ao pai, para que o Édipo não se concretize como se concretizou, né, na obra do Sófocles, né, e que a pessoa consiga desviar a sua pulsão, né, para fora da sua casa. Então, é bem a cara mesmo do processo civilizatório, né, a proibição do incesto, né, então tem que direcionar a minha libido para fora da minha família, para fora da minha casa, que aí vai dar certo, né? E mesmo assim, é lógico, dentro das regras sociais que são colocadas na sociedade. Né? Também interessante que quando ele fala que o Freud vai discutir, então, a cultura, né, com base no sofrimento e na miséria que sua implementação acarreta. Tá vendo? Não é aquela cultura romântica, né? Não é aquela visão romântica da cultura, que torna a pessoa mais sábia, não, é uma visão dura da cultura, né, que me tira da natureza e me coloca num estado que ele chama aqui, né, de coação. Né, a cultura, o progresso, tudo isso que nós inventamos, né, vamos dizer assim, é uma invenção com preço a pagar, né? Muitas vezes esse preço não é barato, não. Então, mas mesmo assim a cultura não é refutada, né? Escravidão e coação representam o preço que deve ser pago. Foi exatamente isso que eu acabei de dizer. E muitas vezes o preço não é barato, né, pessoal? O
preço não é barato, porque a tendência das sociedades é aumentar cada vez mais o controle. Isso nós estamos vivendo aí na história, a nossa história, a história da modernidade, é uma história de uma ascensão dos mecanismos de controle. Foucault fala isso de forma belíssima, né? No Vigiar e Punir. Não sei se vocês conhecem essa obra do Foucault, mas é uma obra imperdível, né? O Vigiar e Punir, que traz justamente essa visão de que, né, a modernidade é o tempo da vigilância. É o tempo da vigilância, do controle, né? Câmeras espalhadas para todo lado, né? E aí vem muito aquela ideia de que muitas vezes nós preferimos, né? Se eu perguntasse para vocês, o que vocês preferem? Câmeras no condomínio todo, dentro dos elevadores, vigiando você, mas tirando totalmente a sua privacidade? Ou você prefere a privacidade, mas perdendo totalmente a sua segurança, né? Porque se acontecer algo ali, ninguém vai saber que foi. E a própria coisa da intimidação, né? O fato da câmera estar ali muitas vezes intimida o sujeito que está ali mal intencionado, né? Então tem essa função de intimidação e tem a função também de a pessoa, né, ser descoberta, vamos dizer assim, né? É uma questão interessante, né? Parece que nós preferimos as câmeras, preferimos ser vigiado, né? Saber que hora eu estou chegando no prédio, com quem eu estou chegando, que hora eu entrei, que hora que eu saí, que hora que a pessoa que está comigo saiu, ou seja, tudo muito registrado, mas pelo menos eu tenho uma sensação de segurança, né? Eu não sei o que vocês pensam disso, poderiam até colocar aí também, mas me parece que a grande maioria das pessoas está disposta a abrir mão da privacidade para ter segurança, né? É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Então, entrando no campo da civilização, da vigilância aí, é o que ele chama aqui, né? Então, de escravidão, e coação, e um preço a ser pago. E ele encerra, então, esse pequeno trecho aqui, né, do Eros e Civilização, falando, então, que na medida em que a plena satisfação de necessidades é felicidade, a liberdade na civilização é essencialmente antagônica da felicidade, pois envolve modificação repressiva, sublimação da felicidade. Por isso que o Freud vai dizer com todas as letras, né, que não há a menor possibilidade do ser humano ser feliz nesse contexto de liberdade, de satisfação das suas necessidades. Porque a partir do momento que ele abre mão, né, ele abre mão também da possibilidade de felicidade. É claro que se nós formos aprofundar um pouquinho na reflexão, nós vamos pensar, bom, na verdade ele não abre mão da felicidade, ele abre mão da felicidade num contexto de que felicidade significa tudo, né? O prazer perpétuo, né? O bem-estar permanente, a falta de qualquer limite, né? Mas eu troco esse conceito de felicidade por um outro conceito de felicidade, que tem muito mais a ver com a minha capacidade de adaptação, né, aos limites, tanto os limites naturais quanto os limites sociais também. É como se a gente falasse, né, tirar o melhor que eu posso daquilo que eu tenho, das minhas condições físicas, sociais, emocionais. Então, tá vendo? Nós mudamos um pouquinho o conceito de felicidade, ou mudamos bastante, né? Mas o Freud, como a ideia dele é pensar, né, justamente na nossa absorção desse sofrimento, absorção dessa visão de que nós precisamos entender do que realmente nós estamos abrindo mão, ele vai dizer, olha, dadas as condições, não temos possibilidade de ser feliz. Mas isso, claro, tem um desdobramento aí bastante grande, né? Para pensar o que ele está querendo dizer com isso também.
Ok, pessoal? Então, esse foi o texto do Eros e Civilização, né? Um trecho aí do Eros e Civilização, a tendência oculta da psicanálise. Seguindo aqui, ele tem um outro texto do Marquinhos também, também desse mesmo livro, que ele chama aqui de Fantasia e Utopia. Ele já começa então com um trechinho do livro dizendo: na sua recusa em esquecer o que pode ser, reside a função crítica da fantasia. Eu gosto muito desse trecho, porque, pelo menos assim, do ponto de vista filosófico, né, e por que não dizer também do ponto de vista clínico, é muito relevante essa dificuldade que nós temos, às vezes, de entender a ideia, os conceitos básicos da psicanálise, entre eles o conceito de fantasia, né, e o conceito de sublimação também da própria realidade. Para onde isso me leva? Muitas vezes há uma confusão muito grande desses conceitos. Nesse trechinho aqui do Marquinhos, parece que ele, justamente por não ser talvez um psicanalista, né, ele consegue colocar de uma forma mais filosófica e até mais, vamos dizer assim, inteligível, na minha opinião, né? Vamos ver o que vocês vão achar. Então, primeiro ele vai falar que o Freud destaca a fantasia, tentar definir, né, a fantasia a partir do Freud, como uma atividade mental que retém um elevado grau de liberdade em relação ao princípio da realidade. Então, aqui já dá para entender, né, o que ele está colocando como fantasia. Olha, é a minha saída do princípio da realidade. Então, é uma liberdade de pensar o mundo, uma liberdade de pensar a minha vida fora do princípio da realidade. Está vendo por que chama fantasia? Porque não é o real. Só que muitas vezes essas fantasias, justamente por me tirarem do real, por isso que eu falei para vocês que tem uma repercussão interessante na clínica, por me tirarem do real, faz com que eu acredite que o problema, né, não é que não é para ser, né? O problema é que eu não estou fazendo direito, ou o mundo não está fazendo direito. Então, ao invés de eu entender que, olha, eu tô querendo fazer uma coisa que não é possível, que é sair da realidade, porque a realidade ela, né, nos aprisiona. Eu digo, não, eu só não saí, eu só não atingi o meu objetivo, né? Só não realizei meu sonho, só não realizei minha fantasia porque eu não fiz direito, ou porque não me deixaram fazer. Então, isso é um ponto que pega muito no nosso cotidiano. Nós sonhamos e saímos atrás da realização dos sonhos como se isso fosse possível, né? E queremos que as fantasias, os sonhos virem realidade. Isso acaba não acontecendo e nós vamos culpar o mundo, as pessoas, Deus, eu, o governo e tudo mais. A fantasia, então, ela acaba desempenhando essa função decisiva, como ele diz aí, nessa estrutura mental. Ela liga as mais profundas camadas do inconsciente aos mais elevados produtos da consciência. E aqui ele coloca, então, né, na verdade eu que estou colocando, porque ele não cita aqui o conceito, mas é o que eu estou enxergando aqui, o conceito de sublimação. Quando ele coloca aqui o conceito de arte, né, entre parênteses, falando sobre esse produto mais elevado da consciência, eu estou entendendo que ele está pensando o processo psicanalítico de sublimação através da arte. E aí sim, eu não vou mais trazer, né, a minha fantasia para a realidade, mas vou sublimar a minha fantasia através de expressões artísticas. Aí funciona. Aí eu deixo o real no real, deixo a fantasia na fantasia, mas sublimo na arte, né? Naquilo que seria o mais importante da nossa existência, né? Então, isso faz toda a diferença, né? Porque eu não crio mais aquela expectativa, né, de criar um espaço irreal e fazê-lo ficar real, mas eu mantenho o meu espaço real no campo da irrealidade, mas não como uma frustração,
né? Não como algo que eu não dei conta de fazer ou que o mundo não permitiu que eu fizesse, mas como uma obra de arte, simbólico, sublimado, né? Como a gente quiser pensar. Muito rica essa reflexão aqui do Marcuse, né? Nesse momento aqui do texto. Então, sonho, né? Essa confusão, né? Sonho com a realidade, né? Preserva os arquétipos do gênero, as perpétuas, mas reprimidas ideias da memória, né? Seja ela coletiva ou individual, as imagens tabus da liberdade, quer dizer, tudo isso faz parte desse conjunto de elementos que compõem a nossa existência psíquica. O sujeito saudável psiquicamente, emocionalmente, é aquele que consegue dar conta dessas diferenças, né? Dar conta dessas possibilidades e a partir daí pensar realmente a sua existência a partir do real, né? E aproveitando dos outros elementos aí. Bom, eu vou parar por aqui, pessoal. Depois a gente continua, então, na sexta-feira, né, ao vivo aí, a partir do que ele chama aqui o valor de verdade da imaginação, né? É legal trabalhar esses conceitos, né? Fantasia, realidade, simbolismos, né? Porque tudo isso tem um espaço muito interessante na nossa existência, basta que a gente saiba usá-los no lugar certo, na hora certa. Eu vou deixar um vídeo para vocês também que fala um pouquinho sobre isso, do Christian Dunker, né, que ele fala um pouquinho desses conceitos a partir do Lacan. E aí seria legal que vocês assistissem, porque aí na sexta-feira, então, a gente comenta um pouco desse vídeo também e comenta, volta nesses conceitos. Tá bom, pessoal? Obrigado, viu? Um abraço e até a próxima.